Vai vir Lex Teixeira, Souza e Felipe Coutinho. 3 anciãos, né, irmão? Eles estão montando uma igreja lá, Assembleia de Deus de... Os caras estão empolgados com a contação de Coutinho. Tá empolgado que conseguiu 3 vitórias aí. O torcedor do Vasco, acho que é o torcedor mais iludido que tem. Porque eles começam a ganhar, já fala que vai disputar G6, disputar título. Pô, não é assim. Vamos lá, ó. No Flamengo teve novidades no julgamento do Gabigol, tá? Será que ele ainda pode jogar? E como o nosso Vene Casagrande antecipou, o Wesley está de contrato renovado com o rubro-negro. Cadê? No Flamengo, em meio a uma suspensão do julgamento por doping, Gabigol treinou normalmente e segue à disposição do técnico Tite. Enquanto Gabriel segue com um futuro incerto, o Flamengo continua se preparando para enfrentar o Criciúma e terá a presença de Wesley até 2028. O lateral direito renovou o contrato e ainda está mais motivado a jogar pelo rubro-negro. Até agora, ele tem 80 jogos pelo clube, 2 gols e 2 assistências. E vem sendo muito utilizado por Tite. Uma coisa que eu sempre sonhei com a minha família, com meus empresários, é uma coisa que a gente sempre teve um plano, né? Tipo, a seguir, passo por passo, sempre foi tudo conversado. E, cara, muito feliz, realizado e quero fazer muita história aqui no Flamengo. Nesta quarta-feira, finalmente acontece o retorno dos uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela, para se juntar ao grupo que está cada vez mais na briga pela liderança no campeonato. Vene, o Gabigol tá liberado para seguir jogando pelo Flamengo? Explica isso pra gente. Foi uma confusão. Antes de falar do ontem, né? Gabigol, eu acho que mais importante que o anúncio da renovação de contrato do Wesley é um detalhe no meio dessa renovação de contrato que a gente trouxe ontem nas redes sociais. Sim. O Flamengo comprou mais 20% dele, porque o Flamengo era dono de 70% e 30% era dos empresários, jogador. Nessa renovação, o Flamengo comprou mais 20% por 6 milhões de reais. Isso quer dizer que, se a gente for fazer proporcional aí, 100% dele está valendo 30 milhões de reais. Então, o Flamengo jamais vai vender esse jogador, o Wesley, no caso, porque muita gente acha que essa renovação é por conta de uma venda já engatilhada. Pode até ser, não acho nenhum absurdo pensar assim, mas por menos de 30 milhões de reais o Flamengo não vai vender. Porque a partir do momento que você compra 20% por 6 milhões de reais, você não pode vender esse jogador por menos de 30 milhões de reais. Dito isso, a informação foi dada, a nova multa rescisória do Wesley é de 1 bilhão, ninguém vai pagar isso, obviamente, mas a multa rescisória aumenta porque o salário do jogador também teve um reajuste e, obviamente, para mais. Sobre Gabigol, a informação que eu tenho até o momento, 1h27 de quarta-feira, dia 17 de julho, é que ele está liberado para jogar. O Flamengo não foi comunicado de nenhuma mudança no julgamento dele, de nada. Os advogados pessoais que estão tratando da defesa do jogador junto ao CAS também não foram comunicados de nada. E o departamento de futebol do Flamengo, que também é importante nesse assunto, também não foi comunicado. Ou seja, ele está liberado, pelo menos até o momento, para atuar no sábado normalmente com a camisa do Flamengo. E aí foi olha, ontem foi uma confusão, Lucas Pedrosa, meu Deus. E assim, e aí a gente vê como ele é de fato um cara altamente midiático, o nome dele, porque ele não é um cara nem que está sendo tão utilizado assim, mas obviamente que ninguém nunca vai apagar a história dele com o Flamengo e os torcedores ficaram naquela, gente, o que está acontecendo com o Gabigol, Pedrosa? Além dele gostar dessa mídia, eu acho que ele fez por onde para conquistá-la, né? O Gabigol é um jogador que desperta essa emoção no torcedor do Flamengo, toda a idolatria que ele construiu. Claro que esse ano foi um ano lamentável para ele com a camisa do Flamengo, com tudo que aconteceu. Mas foi isso, eu também fiquei espantado na época. Ah, anulou o julgamento, não vai ter quórum lá de quem ia julgar na Suíça. Eu falei, cara, beleza, vai recomeçar o julgamento? Eu não entendi muito bem. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que quando, tipo assim, sabe aquele negócio de vai até ano que vem. Então, como ele ficou esse tempo todo, já passou, meio que vai prescrever. Eu imaginei que ia zerar. Eu achei que ele ia ficar até abril, que ia ser aquele julgamento prévio, que ele ia ficar até abril e depois seria liberado. Mas é aquilo, né? Que bom que, pelo menos nesse momento, ainda não tem uma definição sobre essa situação, até porque seria, na minha visão, uma grande sacanagem, porque o Gabigol viajou lá pra fazer o julgamento, não teve o julgamento. Aí agora, do nada, cancela o julgamento todo, que é isso? É um absurdo com o atleta, mesmo que ele tenha tido uma conduta, pra mim, vergonhosa de tentar atrasar a vida dos fiscais lá do doping. Mas é isso, que bom, ele até fez um golaço ontem no treino, eu assisti, tem recebido mais minutos. É a última dança, é o que eu tenho de impressão, é a última dança do Gabigol no Flamengo. E a gente fala, né, o futebol é muito engraçado, né? Quando o time ou o jogador tá no auge do momento, do relacionamento com a torcida e tudo mais,
tudo dá certo. A bola bate na trave e entra, a bola rola devagarzinho, passa da linha. E a fase do Gabigol, ela é tão difícil, né? Ela é tão diferente do que a gente já viu, que o Gabigol era aquele cara assim. Aí eu tô dizendo como rival. Meu Deus, esse cara vai marcar um gol, no final vai ficar fazendo aquela carinha pra mim, eu vou me irritar. Era essa sensação que a gente passa. Sim. Não é mais. A gente não tem mais essa certeza absoluta, pela fase dele. E aí no último jogo ele vai... Aí eu pensei, Quase. Cara, esse cara é abençoado Quase que mesmo, a carinha né? volta. Ele vai e ele faz um gol no final. E ele entrou bem. Entrou bem. Foi o melhor jogo dele. E aí o que acontece? Tava impedido por um negocinho. Um milímetro, um joelho. Qual o campeonato do Vasco daqui em diante? Primeiro, Matheus. Eu acredito que, assim, o Vasco vem bem, tá numa boa atuada, mas assim, é sempre você ficar de olho aberto, porque amanhã o Vasco pode perder 2 partidas seguidas. Cara, o Vasco vem numa situação, tô falando assim, de coração mesmo, o Vasco vem numa situação assim, dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, que é só brigar pra não cair, quando não cai. Não tô falando no zero, não, falando na realidade. Então, assim, você perde 2 partidas seguidas, o torcedor já fica desconfiado de novo, tem uma pressão muito forte política. Eu acredito que o Vasco não vai brigar para não cair esse ano, mas eu também não acredito que o Vasco vai brigar por Libertadores, não. Acho que eu acredito que na cabeça do Pedrinho, da diretoria do Vasco hoje, né, sem a 777, a tendência é o Vasco tentar terminar entre os 10 primeiros. E eu tô nessa faixa aí. Acredito que o Vasco fica entre o 8º e 12º lugar. Não acredito que o Vasco vai sofrer tanto para cair, mas também não acredito que o Vasco vai dar uma disparada. Nossa, o Vasco disparou, vai brigar pelo Libertadores. Acredito que não. Acho que para mim é entre 8º, 9º, 10º por aí. Lucas. Mano, eu acho que o Vasco fica no meio de tabela, pô. Acima de 10º. Acho que o Vasco fica. Acho que o Vasco fica acima de 10º. Porque, assim, vai vir Lex Teixeira, Souza e Felipe Coutinho. 3 ancião, né, irmão? Eles estão montando uma igreja lá, Assembleia de Deus de... Os caras só de 90 anos, Assembleia de Deus... Não, tá montando uma igreja, porque, porra, só maluco velho, tá igual o time do Fluminense. O Vasco tá pegando a receita do Fluminense, tem que se preocupar, hein, Vasco? Tem que se preocupar com essa receita do Fluminense. Mas, eu acho que o Vasco, ele não briga por rebaixamento não, mano. Esse Rafael Paiva ganhou Muito o vestiário. estudioso, muito estudioso. Ele é muito estudioso. Tá ligado? Só que o Vasco tem um problema muito sério, tá? O Vasco não tem zagueiro. Vasco não tem zagueiro. E o Vasco vai sofrer com isso, tá? Nossa, eu não sei como é que você gosta do Michael, cara. Se não contratar, vai sofrer com isso. E vou falar mais. O Vasco precisa ser revendido também. Que o Vasco só vai manter esse ano. Se o Vasco não for revendido, ano que vem volta pra brigar por rebaixamento. O Vasco, se não for revendido, volta a brigar por rebaixamento. Cara, é duro mesmo, é duro. A realidade é dura, cara. Os caras estão empolgados com a contratação de Coutinho. Tá empolgado que conseguiu 3 vitórias aí. Mas quando a realidade bater na porta e começar a dever salário... novamente, começar a faltar água, rato em São Januário, essas coisas baratas, vai começar a voltar a brigar por rebaixamento. Então é o seguinte, Pedrinho, já começa a vender a SAF. Começa a jogar no LX, botar no Mercado Livre, alguma coisa. O pessoal precisa comprar o Vasco, tô falando sério. Mano, eu acho que o Pedrinho, ele, no associativo, não vai ter a mesma força que a gente esperava. Tá uma situação muito louca. O Vasco, as vitórias estão mascarando o que acontece na administração. Eu vou ser bem sincero pra você. Se eu sou jogador, vou chegar uma proposta do Vasco, eu não iria. Os caras que estão indo pro Vasco, igual o Souza foi anunciado, é porque tem gratidão ao Vasco. Alex Teixeira. Porque pensa só, Lucas, vai chegar uma proposta pra você, quem é o presidente? O presidente é o Pedrinho. E quem é o dono do time? O dono é um tal de 777 que foi afastado pela justiça. Exatamente. Porra, isso não vai te gerar nenhum... Caramba, vou pra esse time como? Não sei se o Pedrinho vai me pagar, se vai ser 777, com quem eu negocio. Cara, qualquer momento a 777 pode tomar de volta, pô. Já parou pra pensar nisso? Essa liminar tá sendo baseada aí do TJ aqui do Rio. Qual o embasamento que essa liminar tem? Você pode derrubar a qualquer hora. O Vasco, ele vive uma confusão. Só que as vitórias estão mascarando. As vitórias estão dando a entender que o Vasco está num bom caminho. Que pra mim, foi o que o Lucas falou, é ilusório. O Vasco precisa primeiro se organizar. O que o Vasco tem feito é legal porque dentro de campo consegue as vitórias e afasta o perigo do Z4. Quando você tá no Z4, nada acontece. Igual o Fluminense aí. O Fluminense até adiou a festa deles de todo ano corre em Laranjeira. Por quê? Tá no Z4. Primeira iniciativa, primeira medida é sair do Z4. O Vasco fez isso, legal. Agora o que o Vasco tem que fazer é se organizar. Porque enquanto continuar nesse litígio, não vai atrair bons jogadores. Eu volto a frisar isso aqui. Trouxe Coutinho e Souza pela identificação. Mas quer montar um time legal, competitivo pro ano que vem, tem que se organizar primeiramente, pô. E o Vascaíno, o torcedor do Vasco, acho que é o torcedor mais iludido que tem.
Sim. Mais que do Cruzeiro. Porque eles começam a ganhar, já fala que vai disputar G6, disputar título. Pô, não é assim. O Vasco tá se reforçando pra não brigar pra cair. Exatamente. Legal. Essa é a competição do Vasco. Copa do Brasil pode ir longe, com dignidade, ganhar mais dinheiro. Mas não é time também pra ganhar o título. E aí, o que o Vasco tem que se preocupar? Em montar um time legal pra ano que vem não passar aperto. Cara, vou te falar. Teve um jogador aqui, ó. Von Bergar. Andrés Von Bergar. Não sei se é assim que fala. Chegaria na madrugada de segunda-feira no aeroporto do Galeão. Inclusive, já tinha comprado sua passagem pra selar seu acordo com o Vasco. Isso tá no Net Vasco. Ele dá onde, esse maluco? Não sei. Mas o São Lourenço, onde ele teve uma boa temporada em 2022-2023, atravessou o negócio e o atacante desistiu de vir pro Gigante da Colina. Um dos fatores que pesaram foi a possibilidade de brigar pela titularidade do clube argentino. Quanto aqui, ele seria uma peça de reposição. Porra, mentira. Os caras do Net Vasco, mentira. Você acha que um jogador hoje vai chegar no Vasco para disputar a posição com o David, com o Adson? Não, ele chega para ser titular. Entendeu? Fora o salário, pô. Olha quanto que ele vai ganhar aqui, que ele vai ganhar na Argentina. E a gente sabe que hoje um clube como Fortaleza tira jogador do São Lourenço. Tira, É pô. mais atrativo. Tira, pô. Então, assim, o Net Vasco aqui noticiou uma fake news para não magoar o torcedor vascaíno, porque o torcedor vascaíno, eu tô dando papo reto como é característico da resenha, está sendo iludido. A briga do Vasco hoje é se resolver internamente, não é trazer reforço para ser campeão. Pô, você vê, mano, pro cara trocar o Vasco pelo São Lourenço, pô, você já vê qual é a situação do Vasco hoje. Papo reto. pô. O São Lourenço é um clube grande lá na gente. Grande, nem gigante, é um grande. Que acho que Não, só é tem- grande, é só tá na grande. Libertadores. Não, mas é grande. É grande. É considerado 6 grandes Ah, lá. beleza, mas, pô, o cara trocar o atrativo de vir pro Rio de Janeiro, pro Brasil primeiro. O salário, Depois, pô. Rio de Janeiro, salário muito maior, numa liga que é mais valorizada, que é mais atrativa lá pra Europa. Sim. Então, trocar pra você ver como é que é o Vasco hoje, tá ligado? Sabe o que é, mano? Essa parada de notícias de bastidor, que até o Sérgio comentou aqui agora, isso mexe muito com os caras, mano. Mexe. O cara bota lá no Google lá, Vasco da Gama. Chega lá, Pedrinho tomou Vasco da Gama na justiça. Aí chega lá, qualquer momento você pode cair, eliminar e pegar o Vasco de novo. Mano, isso aí é uma loucura, filho. Pra cabeça do cara fica complicado mesmo. Pô, vou pra um clube que, porra, de uma hora pra outra pode estar sem dono. Como é que os caras vão me pagar? Eu sou da Argentina, e aí? Como é que vai ser minha vida? Vou levar a família lá pro Rio de Janeiro? Mano, isso tudo fica na cabeça do jogador. Pior que não é mentira isso, não. Ontem o Vene trouxe aqui como será a apresentação do Claudinho, né? O anúncio oficial. E aí ele disse que era uma foto com a televisão, que era ele de camisa branca do Flamengo. O Claudinho diz no vídeo que tá realizando um sonho de jogar no Flamengo. Aí a gente ficou aqui imaginando, né? Como? Nossa, uma televisão antiga, uma televisão que o botão gira, a camisa do Flamengo. E com vocês, chegou no cinema o filme do Vene, do livro. Essa é a foto. E tu bota esse troço na frente, garoto. É, né? Pra ajudar, né? Tá certo. Porque senão as pessoas, infelizmente, não acreditam. Muito bem. Enfim. Olha aí, ó. Assim será o anúncio. Lucas Pedrosa. Tem que ver se vai acontecer, né? Será? Tem que chance, tem chance. Tem, Vene? Tem chance, pô. Tem chance. O Flamengo... Senão ainda- eles não teriam feito um anúncio também. não, o Flamengo tenta, Dá assim, pra ver? fortemente. Enche a tela aí, enche a tela pro povo ver direitinho. Eu posso ler exatamente- agora tá legal, olha lá, ó. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa do futebol me disse hoje sobre o Claudinho. Ele falou o seguinte: quando o jogador quer muito e os valores são plausíveis, as chances são grandes. É isso que está acontecendo. Ele quer muito e as chances Quem são grandes. comanda a operação, em 90% dos casos, é o atleta. Eu já falei isso aqui. A vontade do atleta sempre pesa. Sempre. Ela sempre vai ser a maior coisa para que aconteça algo. A gente lembra do caso do Coutinho. Você acha que o Aston Villa ia liberar o Coutinho sem compensação financeira se ele não tivesse insistido? O Claudinho com certeza está insistindo. O problema é lá que os russos são Posso difíceis. só contar o que aconteceu de sexta para cá, porque Sim. muita coisa aconteceu nos bastidores. Na sexta-feira, o Flamengo recebeu dos empresários o seguinte: ó, o Zenit deu ok, tudo certo. Ele vai fazer o jogo de despedida no sábado e depois a gente fecha toda a papelada. E aí, depois do jogo, o Zenit simplesmente falou: não, a gente desistiu, a gente entende que o Claudinho é super importante, inclusive a gente quer renovar o contrato dele. E aí o Flamengo recebeu essa comunicação. Tanto é que o Flamengo correu para poder fazer o anúncio. Porque, obviamente, eles não vão fazer o anúncio de todo jogador Claro. que é especulado no claro Flamengo. que não. Então eles tiveram que correr, porque o negócio estava muito perto de ser concretizado. E aí o Zenit voltou atrás, recuou, ofereceu uma renovação para o Claudinho recusou, e agora o Flamengo continua tentando junto ao Zenit. O que é o Claudinho no Zenit, o Pedrosa? Ele é o principal jogador, né? E é ídolo lá Eu já? diria- Eu eu digo com a diria que torcida, sim. assim. Ele é um atleta que é o principal jogador, é o mais talentoso, é um cara que foi campeão agora novamente.
tem sempre atuado em alto nível. Só que aquilo é muito ruim para a carreira do Claudinho ele ficar na Rússia ainda. Assim, pensando no lado do jogador mesmo. Essa situação toda da guerra, ele não poder jogar uma Champions League, que eu acredito que ele tenha ido pensando nisso, em jogar uma Champions League, em continuar se firmando, fora a questão financeira, que é muito diferente. Mas eu acho que a coisa mais certa pro Claudinho fazer é voltar aqui mesmo pro Brasil, vai vir para uma grande equipe, uma equipe que vai dar todo o suporte para ele. E o Claudinho tem muito futebol para mostrar. Para mim é um desperdício ele continuar lá no Zenit da Rússia. Tomara que aconteça, porque quem ganha aqui é o nosso futebol Lembra brasileiro. quando a gente falou de família? Lembro. A esposa dele também entende que chegou o momento de retornar ao futebol brasileiro. Então, assim, ele tem até o apoio da família. Porque em muitos casos a família pode falar, não, a gente quer continuar na Rússia. A gente vive super bem. Como foi o caso do oposto do Fabrício Bruno, né? A questão de Pois não é, ir pra lá. a família pesa nesse momento. A esposa grávida, Sim. isso pesa na hora da escolha. E nesse caso, o Claudinho ainda tem o apoio familiar. E tem um ponto que as pessoas assim ficam muitas vezes jogando uma responsabilidade em nós jornalistas que não é uma responsabilidade nossa, que é ficar protegendo o clube. O jornalista não está aqui para proteger o clube. Jamais. O jornalista está aqui para dar a notícia. E muitas vezes o Vene faz isso de forma primorosa, a gente também tenta fazer. A gente dá a negociação passo a passo. E existem coisas que acontecem que mudam no meio da negociação que a gente está ali para trazer. Às vezes vai estar ali muito próximo, o anúncio está praticamente pronto. Vamos lá, galera, vamos ver se vai acontecer mesmo. Se não está no papel, não dá para confirmar. Mas a gente passa de etapa por etapa a negociação. E mais uma vez uma etapa estava avançada e retornou a um estágio que não está mais avançado. Então assim, é muito engraçado porque as pessoas quando... E aí, não vai vir não? Mas quando é para cobrar a gente para passar etapa por etapa a negociação, cobram. Mas quando a gente passa etapa por etapa e a coisa não acontece como a torcida espera, aí a culpa é do jornalista. Gente, vamos ser um pouquinho mais razoável, né? Aí você me pergunta, Neto, o que o Palmeiras tem a ver com isso? Cara, esse efeito suspensivo do Gabigol, ele é um efeito que vai até abril de 2025. Se formos pegar ali o tempo que ele tem para cumprir o efeito suspensivo. E o Palmeiras não se importa com isso. Isso não é algo que coloca um limite na proposta do Palmeiras. Isso é algo que o Palmeiras até pretende utilizar como uma grande cartada para que o Flamengo se sinta desestimulado a fazer um novo investimento pelo atleta, renovar algum contrato com o atleta. Até porque o Palmeiras entende que a partir de abril é que realmente começam as grandes competições. Seria mais interessante utilizar o jogador a partir de abril de 2025 mesmo. Agora, existe uma série de questões contratuais, enfim. A gente tem que analisar também como que é esse contrato hoje do Gabigol com o Flamengo, se o Gabigol realmente ficar suspenso durante esse tempo e o Flamengo bancar o salário do jogador, mesmo suspenso, a gente tem que entender também se o Flamengo não vai fazer o pedido para que o Gabigol prolongue a sua estada no Flamengo, em virtude desse tempo que estava suspenso. Lembrando que essa situação do doping não foi uma situação do clube de regatas do Flamengo. Foi uma situação do jogador, do Gabriel Barbosa. Então, quem está sendo penalizado, diretamente falando, é o Gabigol, e não o Flamengo. Eventualmente, da forma como o contrato de Flamengo e Gabigol, ou seja, clube e jogador, contrato trabalhista, esteja realmente estruturado, talvez existem algumas cláusulas aí que permitam o Flamengo fazer algumas manobras em relação a isso. Então a gente tem que entender todo esse cenário e todo esse contexto também. Não é algo simples. 2025 chegou, Gabigol já tá fora do Flamengo, vem pro Palmeiras e tá tudo certo. Não é algo simples. Até porque o Palmeiras precisa registrar o jogador nas competições. E lembrando que jogadores suspensos não podem ser registrados, segundo aí as normas da CBF. Então, jogadores que estão suspensos, de acordo com normas aí da CBF, de acordo com normas até da própria FIFA, eles não podem ser registrados em competições. Tem todo esse entendimento para fazer, porque aí talvez de abril a gente só possa utilizar o Gabigol aí, de agosto para frente, que é onde a janela abre novamente. E aí? É um investimento que vale a pena? Como vai ficar esse período de salário para o jogador? Como vai ficar a questão do treino do jogador, a adaptação do jogador ao campo. Então tem muitas situações, pessoal. Eu tô vendo alguns torcedores do Palmeiras falando assim, não tem nada a ver com isso, é só em abril de 2025. Mas não é tão simples quanto parece. A gente tem que entender todas essas esferas. Bom, o Neto trouxe o ponto de vista do Palmeiras,
sobre o caso do Gabigol. E dá para perceber que o Palmeiras quer sim contratar o Gabigol, o Abel já demonstrou interesse. Esse é o ponto de vista do Palmeiras. Mas o que o Flamengo quer? Cara, se analisarmos o que o Flamengo tem feito no mercado, ele tá dando total indício de que vai liberar o Gabigol de uma forma ou de outra. Não está contando mais com o Gabigol, porque para pensar, Claudinho tá chegando, 90% de chance. O Paquetá tá em negociação e a gente vai falar dele daqui a pouco. Vou trazer uma informação para vocês. A gente tem o Luiz Araújo. Por que eu tô comentando o Luiz Araújo? Porque o Gabigol também joga naquela ponta. E aí o Flamengo contrata o Carlinhos. Beleza, muitos vão criticar. Pô, Carlinhos, quem é Carlinhos? Tava no Nova Iguaçu. Cara, ele foi um dos artilheiros do campeonato estadual. Fazia gol a rodo no Nova Iguaçu. Já botou bola na rede quando teve a oportunidade no Flamengo. Assim, eu acho injusto comparar ele com o Pedro. O Pedro tem muito mais experiência, tá no futebol de alto nível há mais tempo, e aí rola a questão do psicológico, o cara tá muito mais bem preparado. Mas o Carlinhos, fazendo uma comparação com os outros centroavantes que a gente tem no Campeonato Brasileiro, da Série A, lógico, ele é um bom centroavante. Na verdade, ele é um centroavante nato, né? Ele não tem outra característica a não ser de um centroavante. É um pouco lento? É. Mas o cara é alto, já mostrou que ele chega nas bolas aéreas e também sabe fazer um bom pivô. E aí, fazendo essa análise, você acha mesmo que tem espaço no Flamengo ou que o Flamengo está contando com o Gabigol? E aí entra a minha opinião. Eu acho que o Flamengo tem que liberar o Gabigol sim, principalmente para abrir espaço na folha salarial. Porque nós somos os torcedores, e eu me incluo nisso, que exige do Flamengo e cobra para ter um elenco de qualidade. Ah, Marcos Braz vai para a Europa e tem que trazer jogador bom. Beleza. E o cara vai lá e traz. Os nossos dirigentes, nós podemos cobrar eles de qualquer outra coisa, mas em relação a montar um time, a gestão financeira, os caras são bons. E aí nós cobramos, mas na hora de dar adeus, de dizer tchau, muitos torcedores não querem largar o osso, que é o caso do Gabigol. E aí vai pro lado sentimental, que o cara fez muito pelo clube, tem que ficar. Cara, não tem nada a ver isso. O cara já fez o papel dele, já conquistou vários títulos com o Flamengo. Só que passou o tempo e aí hoje tá sendo mais desgastante do que sendo vantagem ficar com o Gabigol no Flamengo. Vamos lá, e no caso Paquetá, deixa eu passar para vocês aqui. O Flamengo ainda quer Lucas Paquetá, quer fechar essa negociação com o West Ham, mas o clube inglês ele recusou a proposta do Flamengo, que foi uma proposta de 15 milhões de euros, e o Flamengo já contava com essa recusa do time inglês, porque o Flamengo queria sentir o que os ingleses queriam do Lucas Paquetá no mercado, mas mesmo assim eles não botaram nenhum valor na mesa, ainda não tem nenhum valor estipulado para a venda do Lucas Paquetá, até porque não estava nos planos deles. O que se sabe é que eles querem pelo menos um retorno do investimento, que foi papo de 60 milhões de euros, muita grana. E com todo esse burburinho aí, o Lucas Paquetá acabou sendo desvalorizado. E aí que tá, por que o Flamengo fez essa proposta de 15 milhões de euros? Porque o Flamengo não é bobo nem nada e não ia jogar o valor lá em cima, né? Ele queria sentir como que o West Ham ia tratar esse valor. E aí quais são os próximos passos? O Flamengo vai esperar o Lucas Paquetá voltar de férias, porque entende que a presença dele lá para as negociações avançarem vai ser muito importante. Que inclusive o Marcos Braz e o Bruno Spindel estavam programados para fazerem essa viagem até a Inglaterra no dia 8 desse mês, mas deixaram para ir no final do mês, que é quando o Lucas Paquetá retorna. E aí eles contam com a ajuda de Lucas Paquetá para convencer os ingleses a deixar o clube e chegar no Flamengo. Bom, e aqui na matéria já diz que o Flamengo se cerca de cuidados para não ser prejudicado em caso de punição pela Comitê Independente da Federação Inglesa, que possa ser validada pela FIFA. Para isso, contratou a consultoria de um escritório para entender o desenrolar jurídico de uma possível punição e entende que é viável ter Paquetá em campo, mesmo em caso de sentença contra o jogador, por cerca de 2 anos. Então o Flamengo já está se respaldando juridicamente para não tomar nenhum prejuízo. Resumindo, Lucas Paquetá aparentemente quer voltar para o Brasil para sair de todo esse furacão aí que causou essa suposta aposta, né, esportiva, e os seus empresários também querem tirar ele de lá, porque entende que a punição pode ser menos danosa caso ele esteja atuando em outra liga e não na liga inglesa. Essa talvez possa ser a última negociação feita pela gestão de Rodolfo Landim. Já quero deixar os créditos para a SBT Esporte Rio, para o canal do Opina Porco e para o canal do Resenha Mais ou Menos. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, vai no link da descrição,
que você vai ser direcionado para os canais. Vai no canal da rapaziada também, dá aquela moral, deixa o seu like. E eu tenho certeza que lá também você vai encontrar muita notícia atualizada e de qualidade. E se você curtiu esse conteúdo aqui também, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.